é necessário, não é obrigatório para atuar como profissional de dados pessoais ser advogado ou advogada. O profissional de dados pessoais, ele pode ter simplesmente a graduação em Direito, sem ser advogado, advogada. O profissional de dados pessoais pode ser um profissional da área de departamento pessoal, recursos humanos, da área de tecnologia, por exemplo, segurança da informação, da área de contabilidade. Um profissional de dados pessoais pode ser da área de marketing. São alguns exemplos de profissões que podem atuar como profissional de dados pessoais, na condição de encarregado de dados ou como membro da equipe que vai gerenciar ou organizar a atividade empresarial nas questões de privacidade e proteção de dados pessoais. Então, vocês podem muitas vezes questionar assim, mas Fernanda, como é que eu vou alcançar essa oportunidade? Como é que eu vou começar a atuar como profissional de dados pessoais? Para atuar como profissional de dados pessoais, para alcançar essa oportunidade que foi reconhecida internacionalmente como uma nova profissão do mercado atual, o primeiro passo é estudar através de um curso específico, por exemplo, Meta Aplica LGPD, ok? A estrutura da própria Lei de Proteção de Dados Pessoais, as suas nomenclaturas, estudar o passo a passo de como pode ser feito um processo de adequação da empresa à LGPD. Então é super importante que esse profissional que se dispõe a atuar como encarregado de dados ou como advogado consultor na área, um profissional de contábil, da área de contabilidade, enfim, é super importante esse profissional de dados pessoais compreender quais são as funções ou, da diretoria, da composição da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, quais são as suas competências da NPD. Então, aqui trazendo para você aqui uma oportunidade. Então, vamos lá. Se você quer atuar como profissional de dados pessoais, o papel para conhecer a Autoridade Nacional de Dados Pessoais é muito importante, porque no momento que este profissional conhece as funções da NPD, conhece as suas competências, as suas atribuições, a atividade de gestão exercida pelo profissional de dados pessoais acaba sendo uma atividade mais completa. Como que a Autoridade Nacional, esse órgão, poderá influenciar, impactar na atuação do profissional de dados pessoais? Então vamos lá. Primeiro passo, o profissional de dados pessoais, ele precisa conhecer a estrutura da NPD. Precisa entender como a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais está organizada. Especificamente, nós temos um regimento interno da NPD que acaba trazendo de forma bem procedimental qual é essa estrutura, quais são as atribuições de cada setor, vamos assim falar, dentro da própria ANPD. Então, aqui é interessante a gente observar o seguinte, que esse regimento interno, juntamente com a própria LGPD e com os decretos que regulamentam a NPD, essas leis, vamos assim dizer, vem regulamentando, vem explicando essa estrutura da organização da NPD. Mas de maneira bem objetiva, eu vou traçar aqui para vocês o que o profissional de dados pessoais precisa saber para conseguir atuar, saber transitar, vamos assim falar, na Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Lembrando que a NPD é um órgão vinculado ao Poder Executivo, que tem como atribuição fiscalizar as entidades se estão ou não estão cumprindo a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Além disso, também tem como atribuição verificar, através de regulamentações, de resoluções, qual é a melhor forma de se proteger os dados pessoais dos titulares dos dados, facilitando assim para as entidades públicas e privadas
essa adequação desse processo à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, ela tem um papel de fiscalização, mas também tem um papel educativo.